Tradutor, Otaquinho Solta ouviu alguém chamar seu nome. Ele olhou e viu um homem com um corpo enorme. Ele tinha um cabelo castanho curto e olhos azul celeste. Ele era Brando Ilott, da classe do escudo 1A. Ó! Brando! Como você está? Solta cumprimentou Brando com um sorriso. Estou bem e você? Brando respondeu enquanto caminhava em direção a Solta. Ele percebeu que Solta estava com Brian, Lumilia e uma menina. Estou bem, disse Solta e voltou sua atenção para o vendedor. Ele recebeu o saco de papel que continha os bolos de morango. Brando tinha muitos hematomas no corpo. Afinal, Solta o derrotou antes na prova especial. Olá, Brian e Asvares. Brando cumprimentou Brian e Lumilia em seguida, olhou para a menina de longos cabelos verdes. Ele se perguntou quem era essa garotinha. Cluster se escondeu atrás de Lumilia e olhou cuidadosamente para Brando. Como ela não o conhecia, ela era tímida e cautelosa ao mesmo tempo. Brian sorriu e disse, ela é Cluster. Estamos cuidando dela. Entendo, Brando acenou com a cabeça em compreensão. Solta que acabou de comprar os bolos de morango entrou na conversa. Como está o seu ferimento? Ele perguntou a Brando. Brando olhou para os hematomas em seu corpo antes de responder, está tudo bem, os curandeiros do instituto curaram a maioria dos ferimentos sérios em meu corpo, deixando apenas os hematomas. Isso é ótimo, disse Solta. Você tem algo para fazer? Brian perguntou a Brando. Nada por quê? Brando respondeu a ele inclinando levemente a cabeça. Então, você quer se juntar a nós? Na verdade, estamos indo para a casa de Solta. Brian perguntou a Brando, embora não fosse sua casa. Brando olhou para Solta e perguntou, tudo bem? Solta ponderou e pensou que não haveria mal se Brando fosse se juntar a eles. Ele olhou para Lumilia e perguntou, tudo bem para você? Está tudo bem, afinal é sua casa, Lumilia respondeu a ele enquanto afagava a cabeça de Cluster. Você a ouviu? Solta disse enquanto encolhia os ombros. Obrigado, então eu aceitarei sua oferta. Brando agradeceu com um sorriso. Já é raro que Solta fale com alguém da turma dela, então que tal as outras turmas? Solta e Brian conheciam bem Brando. De volta às batalhas de classificação, Brian desafiou Brando muito quando Brando o derrotou no mini-torneio anterior. Já Brando desafiou Solta na batalha pelo mesmo motivo. Desde então, os três se tornaram próximos e sempre conversavam quando se encontravam. Solta e o grupo foram até a melhor loja para comprar algumas frutas e mel para Yuko. Ele não esqueceria algo tão importante. Honestamente, fiquei assustado quando Solta apareceu no acampamento da minha turma, disse Brando com um suspiro. Ele sabia pelas batalhas de ranking que Solta era muitas vezes mais forte do que ele, por isso treinou mais duro nos últimos meses. Ele não estava preparado para lutar contra Solta no teste especial, então ele planejava evitar a classe deles a todo custo, mas quem diria que Solta iria aparecer na frente de seu acampamento? Haha, isso não é nada. Solta riu levemente. Tudo bem se fosse apenas Brian, mas você Solta, era um assunto diferente. Brando suspirou impotente quando seu ombro caiu. Ele queria ficar mais forte não apenas para si mesmo, mas também para sua classe. Muitas pessoas estavam ridicularizando sua classe, dizendo que eles não eram adequados para se tornarem uma classe 1A. Sua classe era a mais fraca entre todas as classes a do instituto. Ah, então você está me dizendo que pode lidar comigo, disse Brian enquanto sorria tortuosamente. Claro, se for você, ainda tem uma chance. Brando não recuou. Haha, então vamos lutar e ver se você consegue. Brian riu. Pare com isso, vocês dois. Vocês dois sabem que não podem me vencer. Solta disse enquanto caminhava entre eles. Lumilia simplesmente ouviu a conversa deles. Cluster estava grudada nela enquanto havia um novo rosto em seu grupo. De repente, Solta parou de andar ao sentir a presença de alguém o seguindo. Solta silenciosamente olhou ao redor. Ele tentou adivinhar quem está o seguindo. O que há de errado, Solta? Lumilia perguntou quando ele parou de andar de repente.
Brian e Brando também olharam para ele com um olhar questionador. Solta olhou para eles e respirou fundo. Ele lentamente abriu a boca e disse, não se surpreenda com o que vou dizer. Lumilia, Brian e Brando acenaram para ele. Eles notaram sua expressão séria, então pensaram que o que ele iria dizer a seguir era importante. Sigam-me, direi enquanto caminhamos, disse Solta em voz baixa enquanto começava a andar. Lumilia segurou Cluster em seus braços enquanto seguia Solta de perto. Brian e Brando seguiram de perto para que pudessem ouvir o que ele iria dizer. Depois de alguns momentos, Solta abriu a boca e disse em voz baixa. Alguém está nos seguindo. Lumilia franziu a testa ao ouvir suas palavras. Ela olhou para Cluster com uma expressão preocupada. Ela então perguntou, quantos? 5 ou mais, Solta disse a eles. Muitas pessoas estão nos seguindo, mas eu ainda não consegui notá-los. Isso significa que eles têm algumas habilidades. Eu quero lutar contra eles. Brian comentou e sorriu amplamente. Eu senti que eles são poderosos. Com habilidades como essa, acho que você não teria chance contra eles. Disse Solta. Isso é verdade, Solta. Brando perguntou de lado. Sim, acho que seria bom se você fosse agora, disse Solta Brando. Vou ficar aqui. Terei prazer em ajudar um colega meu. Brando respondeu a Solta. Oh? Então, obrigado. Solta ficou surpreso com as palavras de Brando. E pensar que Brando escolheria ficar aqui apesar de saber que alguém estava o seguindo. Parece que ele precisava colocar Brando na categoria de mocinho. Vamos aqui. Solta entrou no restaurante. Ele pensava que se entrasse no lugar onde tinha muitas pessoas essa gente não se mostraria. Além disso, se alguém entrasse neste lugar, Solta seria capaz de marcá-los e lembrar de seu rosto. Solta era o mais forte entre eles e sabia lidar com esse tipo de situação, então o seguiram como um líder. Além disso, Lumilia e Brian iriam segui-lo e garantir que ele não causaria nenhum dano a eles por causa da sua experiência na floresta desolada. O grupo de Solta foi para o segundo andar do restaurante e lá se sentaram na mesa vaga. Ninguém disse nada e eles ficaram sentados em silêncio. Solta coçou o queixo e olhou pela janela. Ele se perguntou por que alguém os estava seguindo e queria saber qual era seu propósito. Ele não podia determinar claramente os números deles, pois alguns deles eram bastante habilidosos em furtividade. Se não fosse por sua boa intuição, ele não seria capaz de perceber que alguém o estava seguindo. Se essas pessoas estavam o seguindo, eles claramente têm um alvo. Solta adivinhou que era Cluster. Ele pensou que as pessoas que estavam atrás de Cluster a encontraram. Não é tão surpreendente, já que Solta não se incomodou em disfarçá-la. Era apenas uma possibilidade. Ele não tinha certeza se ela era realmente o alvo. Ele só tinha certeza de uma coisa, essas pessoas eram muito fortes. Solta percebeu que algo estava errado. Nenhum garçom lhes perguntou sobre seus pedidos, mesmo quando eles estavam sentados aqui por um tempo agora. Ele se virou e viu 2 pessoas vestindo capas pretas na frente deles. Brian e Brando imediatamente se levantaram e ergueram a guarda quando viram isso. Uma comoção começou, então as pessoas nas outras mesas viraram a cabeça para observá-los. Todos olharam para as 2 pessoas vestindo capas pretas e para o grupo de Solta que estava de frente para eles. Solta ainda estava sentado na cadeira enquanto observava as 2 pessoas. A pessoa do lado direito estava sorrindo e sua presença não era muito grande, mas o problema era a pessoa do lado esquerdo. A pessoa do lado esquerdo não tinha nenhuma presença. Se Solta não fosse focalizar seus sentidos, ele não seria capaz de sentir a mana do homem. Este homem pode esconder sua mana tão bem. Comparado com o outro, este aqui é mais perigoso, Solta pensou e focou seus olhos naquela pessoa. Então, a pessoa do lado direito ergueu as mãos. Ele puxou o capuz e revelou seu rosto para o resto. Solta viu o rosto do homem e ficou surpreso. Ele sorriu e disse, eu deveria ter matado você naquela hora. Bem, não vou deixar você ir dessa vez. De repente, ele puxou a espada Vajrasaya em sua cintura e usou a habilidade Lua Carmesim imediatamente. Sou vós,